Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos aqui nessa manhã maravilhosa, 23 de maio de 2021. Está chegando aqui o nosso horário, vamos dar por início aqui o nosso estudo. Hoje os nossos companheiros estão um pouquinho atrasados, inclusive os três aqui da nossa programação. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês aí para a gente ir iniciando o nosso estudo, tá? Saudamos a todos novamente, que a paz do Cristo esteja conosco e vamos em frente. Evaldo, muito bom dia. Vou compartilhar aqui, bom tá? Dia. A mensagem, por favor, aí, se você puder iniciar nossa leitura, a gente agradece. Pois não. Bom dia a todos. Achamos por bem, tendo em vista o estudo de hoje, que é falsos cristos e falsos profetas, a indicação da mensagem O Escudo, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Escudo, embaraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 16. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos, imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que ele suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, novamente pela escolha e pela leitura da mensagem, tá? Que Jesus lhe retribua a caridade aí, meu irmão. Gratidão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse clima de paz e de harmonia que a espiritualidade nos prepara,
e que nos envolve. Elevemos as nossas mentes, corações ao alto, a Deus, nosso Criador, para primeiramente lhe agradecer esta bendita oportunidade que nós temos de estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, a refletir e aprender um pouco mais sobre as leis soberanas do Criador por meio deste Evangelho de luz, Evangelho que nos esclarece, nos sustenta, para assim conseguirmos a nossa caminhada mais tranquila e mais satisfatória. Aos benfeitores espirituais, aos tarefeiros do mundo invisível do Grupo Espírita Francisco de Assis, a nossa gratidão por esse envolvimento e pela essa acolhida. Que cada um de nós consiga captar a mensagem do texto proposto para hoje, para o nosso estudo de hoje. E também, Senhor, lhe rogamos que o teu amor e a tua misericórdia alcance todo e qualquer irmão encarnado e desencarnado que neste momento, Senhor, encontra-se solitário, desesperançoso, triste. Que os bons ânimos se renovem nos corações e mentes desses nossos companheiros, Senhor, reativando a fé e a esperança. Aos nossos amigos que não puderam comparecer ao nosso estudo de hoje, fica registrado aqui também o nosso sentimento de carinho. Aqueles que terão acesso a esse vídeo, a esse estudo, também cumprimentamos com um abraço fraterno. Se conosco, Mestre, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Saudamos a todos novamente, com excelente dia. Nosso amigo Beto já chegou aí. Estou vendo aqui a Edmé também ali, acenando para a gente. Então, vamos que vamos. Hoje, o nosso combinado era o companheiro Roberto realizar a leitura do item 11, só que o nosso amigo ainda não chegou aqui na sala. Então, eu gostaria de saber quem poderia fazer a leitura desse item 11. Eu faço, Sandro. Por favor, Silvia, muito obrigado aí, tá? Agora que chegou meu som. Valeu. Deixa eu só ajeitar aqui, pra vocês me verem. Bom dia a todos. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem os que de mim blasfemam. O Senhor o diz: tereis paz, e a todos que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que o viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo.
predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objetos. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tomardes falsos profetas. Luos, espírito protetor, Cal, perdão, 1861. Maravilha, gratidão, Silvia, pela leitura, muito bom. Você gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. É um pouco do que a gente já vem falando, né, nos estudos, Sim. que a gente saiba discernir, saiba identificar os bons conselhos, né, os bons sentimentos, Questão da vigilância, né? Tudo que provém de Deus, que só pode ser bom, só Sim. pode ser para o bem, que não prejudique a ninguém. É uma reflexão de dar ouvidos ao bem. Se esse conselho estiver em consonância com a palavra do Cristo, que a gente sempre reflita nesses conselhos, Verdade. nessas palavras. É só essa reflexão mesmo. Muito bom. Basicamente foi isso também que eu compreendi do texto, né? O último item, né? Que é o fechamento, né? A gente até fica triste porque a gente vê esses itens assim, né? Que fala assim do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento, a gente lembra do Lima, né? Lima é essa fonte viva aí que a gente tem, essa consulta, né? E infelizmente ele não está aqui para trazer a reflexão dele, que seria muito pertinente aí e agregar muito valor. Mas basicamente é o que você falou mesmo, Silvio, é a questão da vigilância, né? Da nossa atenção, da nossa observação, né? Diante dessas manifestações aí, dessas revelações, é necessário que a gente fique atento, né? Porque muitas das vezes médios, né? Como diz aqui o texto, pode simplesmente estar profetizando algo que é da própria cabeça deles, né? Que não tem nada a ver com a parte espiritual, né? Pode até ter assim influência de um espírito, mas um espírito ainda, né, menos adiantado e que traz assim revelações até de certa forma esdrúxulas, né? Como você falou, tudo que for contrário às leis do amor, né? Toda a indicação, todo o aconselhamento, né? Que a espiritualidade nos fizer, né? Que vai de encontro a isso, é sempre bom a gente ficar atento, né?
com a questão dos falsos profetas. Passa a palavra para algum irmão que queira falar algo, ou deixa eu consultar primeiro aqui o Beto. Beto, você está lembrado, meu irmão? Bom dia, né? Que o nosso amigo Lima faria as primeiras reflexões, né? Mas possivelmente deve estar encontrando algum problema em relação à internet, algo parecido. Aí vou abrir a palavra aqui para os nossos amigos, para cada um ir falando aí um pouquinho, né, do que entendeu, para depois você arrematar o tema aí para a gente. Pode ser? Perfeito. O Lenilson está querendo falar. Muito bom dia. Essa passagem está muito ligada, assim, às nossas fragilidades, né? Porque nas nossas ansiedades de resolução dos nossos problemas, às vezes a nossa alma se abre a qualquer sugestão. Então, se a gente começar a refletir sobre isso, a gente vai identificar que, em muitos momentos, o nosso desejo que aquilo aconteça abre a nossa faixa de vibração para todas essas sugestões. E quando ele fala assim do plano espiritual, a gente vê assim, os espíritos, quando eles estão acostumados a sentir as nossas vibrações, eles aproveitam das nossas fragilidades que estão relacionadas com os nossos sentimentos. Então, por exemplo, se um dos meus sentimentos, a vaidade, está muito aparente, o que eles fazem? Eles vão incutir a vaidade que ela possa, né, sobressair. Então, eles vão me elogiar em determinado momento para que eu sinta confiança neles. Poxa, você é muito bacana, você é gente boa, tudo que você faz dá certo. Aí você vai se exaltando, porque eles estão alimentando a sua vaidade, e aí eles se abrem para outras sugestões, já que eles conseguiram esse link de comunicação comigo, fica fácil eu aceitar quaisquer outras sugestões. Então, o que nós precisamos fazer? É observar como é que estão esses sentimentos em nós, para que a gente não se deixe levar por alguma outra sugestão, porque sem pensar no momento de desobsessão, quando o espírito ele se apresenta e na comunicação que ele faz, no primeiro momento, ele é exatamente como ele é. Não tem isso? Nós fazemos isso. Se a gente for pensar, quando a gente está em sociedade, você tem aquele verniz social. Você não se mostra exatamente como nós somos, né? Tem aquela polidez que a gente usa, né? As máscaras, que hoje em dia está muito usual, né? Tem vários tipos de máscara. A gente faz esse movimento. Então, quer dizer, nós estamos nessa caminhada aí, cada um assim também se transformando muitas vezes em falsos profetas. Observe que na educação que a gente coloca também aos nossos filhos, muitas vezes, para convencê-los que aquilo é bom, a gente também mente, a gente engana, às vezes por uma boa intenção, não é má intenção, não, mas você inventa um determinado recurso para que aquilo que você acha que é o melhor, você faça com eles. Então, muitas vezes, a criatura que quer enganar, muitas vezes também não é para o mal, para que ela possa atingir aquele objetivo que, no momento, ela acha que é o melhor para a vida daqueles que a gente está tentando influenciar. E o plano espiritual, ele assim, ele vai nos preparando, porque você vê que a mensagem do Evangelho é como se esse espírito amigo aí da mensagem,
ele pudesse nos alertar. Ó, gente, olha, cuidado com essa área, não é? Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Mas aí nós precisamos o quê? Ter uma base, né? A base, que é o Evangelho do Cristo, é que vai acender dentro de nós, não é isso? Essas decisões que a gente tem que tomar diariamente aí perante as nossas vidas. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua reflexão. Pô, bem profunda mesmo, assim, caramba, estou aqui impressionado, porque confesso que por a gente já estar falando, né, há 2, 3, 4 semanas sobre, né, os falsos profetas, você agora assim acendeu outra luz, né, para eu entender essa questão dos falsos profetas. E quando você deu esse exemplo didático do nosso cotidiano em relação aos nossos filhos, né, que a gente quer direcioná-los para um caminho, né, e muitas das vezes a gente usa, né, esses jeitinhos, né, para a gente tentar enganar, mas por um bom propósito. Tem muita ligação assim com o texto, consegui captar aqui a ideia, realmente é isso. Muitas das vezes a gente engana, né? A gente utiliza esses recursos justamente para conduzi-los para o caminho do bem. E como você falou, né? Muitas das vezes os espíritos se utilizam disso para colocar em curso, né? Um projeto que ele acha que é correto e muitas das vezes não é, né? Então, a maravilha. E aí está em consonância com o que a gente acabou de ler no livro, né, novo do Divaldo, né? É uma maravilha, do Manuel Filomeno de Miranda, que diz justamente desse ataque, né, que o Cristo, né, a sua ideia está sendo atacado, né, por esses espíritos que têm a intenção, né, de destruir toda e qualquer ligação que temos com o Pai, né? Então, muitas das vezes, eles influenciam, né, médios para nos trazer revelações que realmente vai nos afastando, né, do nosso Criador, vai afastando das leis de amor, e isso é muito preocupante, a gente precisa estar realmente atentos, né? Muito obrigado, tá, Lenilson? Gratidão mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Cecília, querida irmã, seu microfone está aberto. Você gostaria de falar? Obrigada, não tenho o que dizer agora. Cheguei à aula. Então tá bom. A internet estava ruim, perdi o início. Tá bom. Mas tá agora, ó, estamos lhe ouvindo perfeitamente. Se quiser falar, fique à vontade. Obrigada, eu passo a voz para quem possa ser tão ativo quanto o Lenilson acabou de ser. Ele nos diz muito de perto, muito fundo mesmo, porque nós tomamos essas ações muitas vezes na expectativa de que elas sejam produtivas, mas a gente não sabe qual é o retorno, porque se a gente não está levando a verdade, está falseando apenas para conduzir o outro por melhores caminhos, sabe Deus qual será esse resultado. Então, é nosso jogo diário. Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa que não é exatamente recomendável. Para isso, a gente tem que pedir vindo ao mestre que nos ilumine e nos ajude no que a gente recebe do plano é verdadeiro, vem do alto, vem de alguém que nos quer conduzir por outras trilhas. Enfim, esse exame que a gente precisa estar fazendo constantemente para não nos desviarmos do caminho do bem. E é difícil a nossa jornada. Quando a gente lida, então, no meu caso, lido com jovens, eu quero que eles sigam determinado caminho, mas nem sempre sou tão aberta, tão sincera, tão como deveria ser, para trazê-los às verdades. E isso não ajuda, atrapalha. Meu bom dia a todos. Gratidão. Ainda bem que seu microfone ficou aberto. Ainda bem. Aí, Beto, ela disse que a internet estava ruim e que não queria falar nada. Já podemos passar para a prece. LG e Genilson já. Que maravilha. Mais alguém, irmãos? Então, Oi? Tá, deixa ela falar, depois eu falo. Engraçado não, né? Força de expressão. A reflexão aí do Lenilson com relação a falsos profetas, né? Hoje eu tenho filhos com 45, 44 e 40. Aí agora, quando ele falou e tocou nos filhos, veio assim uma reflexão minha.
hoje, assim, analisando até a atitude dos filhos, não só meus, como de outras colegas também, e aí a gente percebe que esses reflexos lá da infância, né? A gente com boas intenções, no sentido, às vezes, de querer alimentar, para estudar, somos realmente falsos profetas. E que quando a gente chega, tem filho já na fase adulta, aí a gente vê assim, os reflexos, as reações, às vezes nos melindramos, achamos. E é uma coisa quase que eu considero assim, quase que padronizada com relação ao comportamento dos filhos com os pais. Aí agora eu não sei nem se eu estiver errada aí, alguém me corrige. Exatamente esse reflexo, essas consequências, é exatamente porque nós fomos, sem ter a intenção, falsos profetas com eles durante a vida toda, né? E muitas vezes, teve uma vez que um dos meus filhos falou assim para mim, eu não me lembro mais a palavra, mas ficou bem assim a mensagem, como se nós, os pais deixam de ser heróis, os pais deixam de ser... Eles têm assim, uma decepção, porque até determinada idade eles confiam plenamente no que a gente fala e depois, eu não sei explicar direito, talvez algum psicólogo aí explique, tem aquela coisa assim, poxa, tudo que minha mãe e meu pai falou, que eles me ensinaram, a realidade é outra. E aí eles se decepcionam com a gente e a gente também com eles. Eu acho que é exatamente o ponto de origem é ser um falso profeta, claro, por ser pais responsáveis, querer o melhor para os filhos, mas não deixa, a gente mente, né? Eu acho que isso aí foi a reflexão que eu percebi aqui, o meu entendimento, e que fez eu voltar à infância dos meus filhos, toda uma trajetória, fazer umas retrospectivas. Nós somos falsos profetas sem querer. E realmente é um alerta, né? É isso aí, foi uma observação que eu estou fazendo, né? E se alguém puder complementar ou falar alguma coisa, eu agradeço. É consequência mesmo de ser falso profeta, mas falso profeta no bom sentido de querer ajudar, né? Muitas vezes eu fui para estudar, para meter medo, para alimentação, para tudo, né? E às vezes a gente, quando olha assim, acha que falso profeta é só no sentido, como tem na Bíblia, como nós vemos aí em alguns segmentos, querem enganar, mas não, ser falso profeta é justamente não falar a verdade, né? Até porque a gente não vem com mula para ser pai e mãe, e outras mais aí. Eu vi assim como um alerta mesmo para daqui para frente estar mais atento, mais vigilante mesmo. Foi só um desabafo, um entendimento aí. Pronto, falei. Obrigada, Lenilson, tá? Ó, sempre, você não, todos aí quando fala, mas às vezes quando você fala, vai lá no fundo do meu... Eu faço uma retrospectiva e descubro alguma coisa e isso me deixa mais leve, mais assim, sem sentimento de culpas, né? E isso me ajuda a perceber, a ficar mais tranquila, assim, vem as dores, mas não passa assim um sofrimento, porque a gente vai conhecendo, vai percebendo, vai ficando o fardo mais leve, e eu entender que todo mundo que está aqui nesse plano da Terra, nós estamos resgatando, fazendo as expiações, mas que tudo isso é bom para lá na frente, para a nossa evolução, para algo melhor que a gente ainda não entende, não é? Não tem, pelo menos eu não entendo totalmente, acho que quase ninguém, e tem algo lá mais na frente que vai ser muito bom para a gente, mas já são os primeiros passos. Falei, Sam, acabou, tá? Gostei muito. Queria fazer uma colocação também, até um pouquinho em cima do que a Indaiá colocou, porque nós temos uma tendência, a gente vê muito isso em consultório, a idealizar, né, a figura do que é um pai, do que é uma mãe, e eles são seres humanos,
com todas as imperfeições, né? Como todos nós temos, e eles tentam, de alguma forma, acertar, educar, né? Mas nem sempre as suas atitudes, os seus comportamentos correspondem realmente, dando exemplo, né, daquilo que eles estão querendo passar. E até, como ela colocou, na infância, né, tudo, os pais é tudo. Depois começam os questionamentos. E com esses questionamentos, quando eles começam a entrar em conflito, né, daquela coisa que ele idealizou e entender realmente as imperfeições, é que gera muito conflito aí. Então, muitas vezes, os filhos querem buscar determinadas coisas nos pais que eles não conseguem encontrar, né? Como, por exemplo, meu pai não faz isso, meu pai não é afetivo assim, meu pai não deveria ser assim, né? Mas ele não entende quem é o pai, exatamente, qual a sua história de vida, quem é, na verdade, essa pessoa e por que que ele não tem aquilo que eu busco, que muitas vezes, né, tem a ver com questões próprias deles, dificuldades que ele tem, e que, de alguma forma, ele, por exemplo, a afetividade, ele pode não ter uma afetividade de carinho e tal, mas ele tem outras vias de manifestação que muitas vezes o filho não consegue entender. Então, nós temos essa tendência, muitas vezes, a idealizar, mas a gente precisa entender que eles são imperfeitos como nós, né? E quando você passa a olhar e entender quem são, aí você cessa o conflito, né? Você vai aprender a amá-los e entendê-los como realmente eles são, e aí a relação realmente muda. Agora, eu fico com uma questão em relação a essa questão dos falsos profetas, porque tem muitas pessoas que têm, né, essa habilidade da mediunidade, não sei como é que a gente poderia colocar exatamente isso, mas quantas pessoas, às vezes, não têm, talvez, uma preparação, uma maturidade para lidar, né? E muitas vezes eles ficam vulneráveis a essa questão realmente dos falsos profetas da erraticidade, né? Que chegam e, como o Lenilson falou, aproveita muitas vezes da vaidade, aproveita realmente dessas pessoas, mas às vezes a pessoa talvez não tenha exatamente uma má intenção, mas também não entende como lidar com isso. Então, a importância de estudar, de conhecer, de trabalhar muito bem isso com você para saber conduzir isso na sua vida, essa habilidade que é dada. Era isso. Gratidão, Cida, pelo complemento aí do relato aí da nossa querida Indaiá. Muito bom mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Opa! Evaldo, seu microfone está aberto. Você gostaria de falar, irmão? Não, filho. Tá certo. Estou muito satisfeito com o que já ouvi. Os nossos irmãos hoje estão bastante inspirados. Parece até que... Muito inspirados. Parece até que sabiam que o companheiro Lima não participaria hoje, e aí estão participando muito bem, agregando aqui o nosso estudo. Beto, meu amigo, acho que está contigo agora, né? O microfone está... Ô, Sandro, eu estava falando aqui, meu microfone estava fechado. Cida, muito obrigada, tá? Mas quando eu falei uma retrospectiva que eu vejo hoje, consequências, embora esteja se superando, até porque a doutrina nos dá essa visão e nos ajuda muito, mas eu vejo essa repetição em os jovens, né, que têm seus filhos, dentro da família mesmo, os filhos com os netos, e aí eu vou observando e vou percebendo que muitas vezes os jovens, os filhos só vão também entender o adulto, que nós fomos os falsos profetas. Claro, gente, é um falso profeta, mas no sentido, porque quando a gente fala da Bíblia, a gente só
pelo menos no meu entendimento, era só em coisa de religião de falar, não, mas isso acontece no dia a dia. Quando a gente aconselha um amigo, às vezes a gente, no bom sentido, o falso profeta para mim seria tipo assim, uma enganação que, dependendo da intenção, como os pais com os filhos, nunca vai ser uma enganação no sentido de querer ser maldosa, mas todo mundo acha que está entendendo o que eu estou falando, né? Quando a gente quer que a criança estude, que a criança não faça alguma coisa, que a criança... E aí eu vejo essa repetição aqui dentro da família com relação aos filhos, vejo amigas também. Como eu estou estudando a doutrina, embora eu não sou muito de falar, né? Mas eu observo muito e procurar aprender e aprender, aí eu vejo assim, os erros sendo cometidos da mesma forma. Mas com relação à minha família, aos filhos, tudo que eu falei, graças a Deus, apesar de não ter incutido, até porque não conhecia o Espiritismo quando eles eram pequenos, mas de uns 5 anos para cá, eu consigo ir introduzindo de uma forma, tirando até o nome dos autores, né, para não ficar como denominação espírita, porque ainda tem um preconceito muito grande, ainda mais quando a gente tem pessoas evangélicas, fanáticas, dentro da família. Mas a gente vai introduzindo, como o Beto sempre fala, o importante é o amor, é você passar o amor, e ele vem. A gente sempre vai achar um jeito de transmitir esse amor de Jesus, esse legado que Jesus deixou, esse o objetivo dele, do nosso jeito, mas vai. E eu vejo já as respostas, porque todos os filhos hoje têm seus filhos, e às vezes eu vejo assim, como assim, não diz com as palavras mamãe, mas fala assim, é como se a ação deles, diante da minha ação, da base que eu dei, né, mesmo sem conhecer o Espiritismo, mamãe, você está certa, e vejo repetindo, entendeu? Assim, uma modificação muito grande, e compreendendo. Aí acabou um pouco aquela a culpa, né, que a gente fica, mesmo a gente sabendo que não foi edição, mas gera, por estar ainda numa condição humana, gera muita culpa, e graças a Deus a doutrina foi fazendo com que isso eu vá entendendo e vá superando. Mas foi isso que eu entendi. E sem querer, nós somos os falsos profetas, sem ter essa intenção, como o Lenilson falou aí. E, Cida, muito obrigada aí por ter esclarecido, e obrigada por me dar esse espaço para falar um pouquinho, tá bom, gente? Agora pronto, acabei, vou fechar meu microfone. Tá certo. Entendemos sim, minha querida irmã, fique tranquila, que o relato que você traz aqui, praticamente todo mundo já conviveu com isso, né? Já ouviu esse tipo de coisa dos filhos, mas isso a gente vê como um movimento muito natural, é como você falou, chega um momento da vida deles que eles reconhecem isso, porque a semente a gente plantou lá atrás, né? E isso é o que importa. Para a gente não espera o reconhecimento dos filhos, né? O nosso movimento é só amá-los e direcioná-los para o caminho do bem. Mas sua exposição foi muito boa, sua reflexão muito pertinente. Beto, contigo, meu irmão. Vamos lá, né? A gente está refletindo aí sobre os profetas maiores e os profetinhas, né? Que somos nós. Somos nós. E os pequenos profetas que somos nós. É a verdade. Né? Até porque nós somos instrumentos de Deus também, com a missão, né, pequena de canalizar as informações que vêm do mais alto para a comunidade que está em nossos caminhos, que está em nossas vidas, né, que às vezes é a pequena comunidade da família. Não é isso? É o que as nossas irmãs fizeram reflexões, e é importante, muito importante, esse processo esse exercício, né, de autoconhecimento. Será que eu estou sendo um verdadeiro profeta diante de Deus e dos meus filhos? Ou será que eu estou sendo falso profeta, né? Quando eu digo, por exemplo, olha, cuidado, o velho vai pegar, hein? E tal, né? Então,
Meus irmãos, esse item do Jeremias e os falsos profetas, aqui, né, no capítulo 23 de Jeremias, né, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33, onde a gente vê que Jeremias já ele se antecede. Estamos vendo aí dois profetas, Jeremias, que o foi, e João, né? Então, Jeremias, que faz um relato, né? Um relato mais abrangente sobre a questão dos falsos profetas, né? Os cuidados, né? Ele faz todo um cenário do Senhor falando que realmente eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então, o Jeremias, já há bastante tempo atrás, ele se antecede ao João, que, em poucas palavras, né, sintetiza tudo e diz: olha, cuidado, verificai, né, antes se esses espíritos são de Deus, né? Se esses profetas são de Deus. Não é isso? Não acrediteis em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. A gente vê que esse estudo sobre a questão dos falsos profetas, eles representam na realidade, um cuidado de Jesus com essas questões, né? Jesus, nesse relato que ele faz através dos seus apóstolos, através de Lucas 7 e 24, e Marcos, no capítulo 13, que dão a introdução desse estudo, a gente vê a preocupação de Jesus no sentido de esclarecer as criaturas quanto à possibilidade, porque eram muito mais crédulas do que hoje, por exemplo, porque o raciocínio, né, ainda não buscava com profundidade a lógica de qualquer ensinamento que viesse do mais alto. A verdadeira função dos profetas, né, nós já vimos sobre isso, né, os profetas têm como missão serem instrumentos de Deus, trazendo ensinamentos para a humanidade, no sentido de propiciar que, através desses ensinamentos, e aí nós vemos os grandes profetas, né? Através desses ensinamentos, propiciar a evolução da humanidade, que é sempre a função dos verdadeiros profetas. É muito importante que a gente tenha essa consciência, né, do objetivo dos verdadeiros profetas e porque Jesus se ocupou, né? Porque Jesus realmente
se preocupou em fazer referência, né? Em relação a esses profetas. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E, olha só o que ele está falando, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Quer dizer, como abundará muita iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Olha Jesus falando em sintonia, né? Entrarão naturalmente na sintonia de muitas criaturas que trazem objetivos pessoais, porque esses são os objetivos dos falsos profetas. Objetivos de seduzir, objetivo, muitas vezes, né, de conquistar a credulidade de criaturas para se aproveitarem delas, inclusive com o propósito de ganhos pessoais, como o espírito, que está difícil esse nome, né? Luóis, espírito protetor. A cidade que está difícil, Karl Rusch, em 1861, Luóis. Então, meus irmãos, aí nós verificamos o seguinte: a missão dos profetas é trazer luz para o mundo, né? A gente vê lá o próprio Moisés, né, que, mesmo sendo um grande intérprete, e trouxe talvez um dos maiores legados antes de Jesus, que foram os 10 mandamentos, né? Através da mediunidade de Moisés, que também, por outro lado, era duro para chuchu, né? Ele lá diz, não matarás, mas ele mesmo mandou ceifar a vida de muitos. Mas nós não vamos estar aqui fazendo críticas a Moisés nesse momento. Aquele momento era exatamente outro, né? Aquele momento era outro. E o próprio Moisés, percebendo a possibilidade dos enganos que propiciava a comunicação dos hebreus que o seguiam com os mortos, né? Entre aspas, ele proibiu a comunicação, porque era muito abuso que na época se estabelecia da comunicação dos desencarnados com os desencarnados que buscavam, de alguma forma, soluções para os seus problemas de ordem pessoal, né? E o que Moisés fez? Proibiu a comunicação. Isso ficou estabelecido como uma regra, como uma lei, né? Naquele tempo, uma lei mosaica de proibição da comunicação com os mortos, porque era realmente uma possibilidade ali, né, em que os hebreus buscavam, como hoje, gente, muitas e muitas pessoas ainda buscam os médiuns isolados, no sentido de obterem informações e, muitas vezes, obterem vantagens, né, para as suas necessidades pessoais. Às vezes, pessoas que estão com dificuldades no casamento, né, ou pessoas que estão com dificuldades financeiras, buscam determinados centros centros que eu digo não espírita, né? Núcleos de esta ou aquela doutrina religiosa,
com o intuito de resolverem esses seus problemas, né? E muitas vezes buscam um médium isolado. Então, os falsos profetas, eles proliferam em função exatamente da ignorância do ser humano no que se refere né, à providência divina, né, no que se refere efetivamente ao objetivo maior, ao sentido maior da vida. Todos aqueles que buscam ou que seguem alguém que traz alguma orientação divina, que se diz um profeta, que se diz um médium, né? que trazem orientações do mais alto para as criaturas, todo aquele que busca esses profetas, pequenos ou maiores, com o objetivo sério de aprendizado, porque querem crescer para Deus, porque querem evoluir espiritualmente, dificilmente essas pessoas vão aceitar o conselho dos maus profetas, dos falsos profetas. A gente vê em algumas instituições, sem nenhum julgamento, porque cada um vai colher aquilo que semear, né? A gente vê em algumas instituições as pessoas oferecendo, às vezes vendendo lotes no céu. Olha só, né? Um espírita propriamente que tem conhecimento da verdade, tendo estudado a doutrina espírita, nunca vai comprar um lote no céu. Não é isso? Nunca. Porque tem consciência de como funciona, né? Tem consciência de como é esse mecanismo da evolução divina, de qual é o sentido de estarmos aqui, que é de evoluir, que é de crescer. E ainda a falou há pouco, que eu sempre busco afunilar o estudo para essa conclusão de que o maior desafio de todos nós é conquistar a capacidade de amar efetivamente. Esse é o grande objetivo de Jesus ter vindo e nos ter ensinado, não é? E nos prevenido tantas coisas, quando em relação principalmente a essa questão dos falsos profetas, quando ele faz um paralelo, né, que toda árvore que dá bons frutos, né, é uma boa árvore, toda má árvore ela dá maus frutos. E Jesus sai por aí nos ensinando o que buscar efetivamente na palavra dessas criaturas que possa propiciar que elas realmente atendam a finalidade de suas existências, que é o crescimento espiritual. Jesus nunca promete, ele promete até dificuldade. Meus filhos, neste mundo tereis aflições. A felicidade não está neste mundo, né? E vai por aí realmente nos instruindo no sentido de buscar a verdade para que a verdade nos liberte. Lá em João, no capítulo 8, versículo 32, né? Aquele momento ali é um momento fantástico, que nós precisamos parar para pensar, né? Depois, no item, no versículo 31, né? Ele diz: sereis meus discípulos, né? Se estiveres realmente em minhas palavras. Quer dizer, sereis meus verdadeiros discípulos se vivenciarem efetivamente aquilo que eu vos ensino. São as palavras dele, né? Que se resume, na realidade,
em humildade e amor. E aí ele completa para mim esse grande ensino, nos ensinando a realmente nos prevenirmos sobre essas entidades encarnadas ou desencarnadas que se posicionam como profetas e que querem se colocar como líderes para levar multidões, né, a práticas equivocadas da busca de Deus, né? Aí ele diz, depois dessa frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é preciso estar buscando, não é? O homem de bem, o homem que quer efetivamente alcançar a meta da evolução, ele precisa estar buscando efetivamente a verdade, né? Em todos os sentidos. A compreensão de Deus, a compreensão da vida, a compreensão do sentido da nossa vida, para que possa realmente trilhar os caminhos que possam levá-lo a alcançar esta grande meta. Mas eu digo a vocês que, em função da ignorância, e como aqui o Espírito ele coloca, né? E fazendo referência a João em mais de uma vez, quando João diz: não acrediteis em todos os espíritos, experimentai antes se os espíritos são de Deus, porque a grande maioria, meus irmãos, paremos para pensar, dos nossos companheiros de viagem no planeta Terra são ainda ignorantes desta realidade, né? De que somos espíritos imortais, nos alimentando dos ensinamentos que vêm do mais alto e que Jesus é o principal canal, além dos seus ministros, dos seus secretários, dos seus profetas. Porque quem estava lá funcionando como profeta na antiguidade, relatado lá pelo Antigo Testamento, eram os secretários de Jesus. Quem passou e que se pronunciavam, porque a humanidade, eles não tinham condição de entender. Hoje nós já temos. Se pronunciavam como Deus, né? E muitas vezes, muitos profetas trouxeram palavras firmes, trouxeram orientações firmes, como sendo vinda de Deus, porque, na realidade, era Jesus com seu grupo de secretários, né, trazendo, e ele mesmo diz, né, que tudo que vem do Pai vem através dele. Ele é o grande canal a espargir sobre as criaturas, né, as verdades divinas, no sentido de levar as criaturas, que essa é a missão dos grandes profetas, como foi de João Batista, né? E como foram de todos, era levar as criaturas a esse crescimento para Deus, a trazer a verdade, né? E aí a preocupação com os falsos profetas, porque a grande maioria da humanidade ainda é muito ignorante e acredita em tudo, gente. E hoje nós ainda vemos pessoas sem... Não há nenhuma intenção de crítica, porque não podemos fazê-la, porque é um povo imberbe ainda, é um povo criança, esse é o nosso povo na Terra. Não podemos criticar, precisamos compreender, né? E que muitas vezes buscam um médium equivocado, um médium que age sozinho, para receber notícias que lhes possam trazer vantagens, né? Para ou sejam de ordem conjugal, de ordem financeira, e muitas vezes buscam instituições que prometem. Você liga a televisão, você vai ver instituições prometendo. Se você está desempregado, se você está, né, tal, venha aí, entendeu?
no intuito de tirarem os recursos, né? Os espíritos dizem que essas almas reencarnarão em estado de muito sofrimento, né? Em estados, reencarnarão em situações isolados para não estarem trazendo prejuízo a coletividades, né? Mas aí vão em busca, porque querem o sucesso material, querem comprar o seu carro, querem, né, resolver o seu problema pessoal. Às vezes, o problema de ordem, né, de um amor que lhe deixou, tem alguns que promete até traga o seu amor de volta em 3 dias. E é difícil, hein? Trazer um amor em 3 dias não é fácil, né? Mas faz parte. Isso faz parte de todo o processo da evolução, né? da coletividade humana, porque nós somos espíritos ainda crianças. E vamos acreditar. Só existe o falso profeta porque só existe aqueles, né, que acreditam neles. Não é isso? Então, a importância, não sei quem foi falou aí, eu acho que foi Aparecida. Alguém falou. A importância do estudo, a importância da compreensão, realmente, né, de toda essa da doutrina espírita é fundamental, gente. É fundamental esse esclarecimento, essa orientação, para que a criatura possa se guiar em busca da verdade, né? Em busca da verdade, porque hoje enxameiam na terra aqueles que se aproveitam da credulidade, da cegueira, da ignorância das criaturas para se tornarem líderes. Às vezes até o interesse ali é alimentar o ego, a vaidade, né? E eu estou sempre retornando a isso, essa preocupação, muitas vezes, a direção de uma casa espírita, que é um templo que promove que constrói essa ponte de comunicação da espiritualidade com a comunicação dos encarnados, né? Propiciando, então, mensagens. É muito importante que haja esse tipo de cuidado, um cuidado muito sério, para que os médiuns que estejam ali trabalhando e que estejam, muitas vezes, produzindo essas informações, sejam médiuns que tenham estudado, que tenham consciência, para não produzirem processos de mistificação. E, às vezes, meus irmãos, quem já atuou em reuniões mediúnicas sabe quantas e quantas vezes chegam espíritos trazendo informações, trazendo comunicações, dizendo-se: eu sou Dom Pedro, eu sou Princesa Isabel, eu sou... Não é que não seja possível, não é possível, mas não. Você precisa passar pelo crivo, verificar a qualidade da comunicação, a qualidade da humildade do espírito. Todo espírito que traz uma comunicação que não mostra, e aí você percebe logo quando o espírito se engalaneia com algum tipo de nome, pode ter certeza, né, de que ele realmente não é um espírito bem intencionado. Então, por isso, a leitura, o estudo do Livro dos Médiuns, por exemplo, é fundamental para os dirigentes e para os participantes numa atividade mediúnica. São muitos os falsos profetas que vêm e que se enganam. Eles chegam na reunião mediúnica e começam, por exemplo, a elogiar os médiuns. Olha,
Quando o espírito chega e começa a elogiar, você pode ter certeza. Esse é um critério, né? Porque o bom espírito, a importância do trabalho em nome de Deus, de uma forma tão especial que você fica devendo favor a ele, né? Meus filhos, olha a importância da humildade. Um espírito enganador, ele nunca destaca a humildade, né? Um espírito enganador, ele está sempre trazendo para ele os méritos. Então, ele nunca interfere no processo da administração humana. Um espírito bom, ele nunca vai dizer, olha, meu filho, pinta essa sala dessa cor, pinta daquela. Ele nunca vai sair exatamente dessa linha de conduta de estimular os